Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos mais uma aula de geografia sobre globalização. Nessa aula nós vamos falar de redes geográficas e também das redes de produção. Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas, tá? No meu blog ou pelo meu canal no YouTube. Pessoal, primeiro nós precisamos entender o que é globalização, tá? Olha só, eu coloquei aqui no slide um conceito bastante interessante, um conceito que é bastante aceito. Podemos dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, empresas e pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais por todo o planeta. Mas não é só isso, pessoal. A globalização vai muito além. Você consegue perceber a globalização no seu dia a dia, no tênis que você usa, no carro que te leva para a escola ou para o trabalho, no ônibus coletivo que você pega, na garrafa de refrigerante que você toma na hora do intervalo da escola, na hora que você vai a alguma lanchonete. Você está repleto de empresas multinacionais, essas empresas que têm as suas filiais em outros locais do mundo, entendeu? Que têm suas matrizes em outros locais do mundo e as filiais aqui no Brasil. Tá? Bom, para a gente entender a globalização, a gente precisa definir alguns conceitos que são pertinentes, alguns conceitos geográficos que são relacionados com a estrutura política de cada país. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de Estado. Estado, pessoal, tem relação com o território. É muito comum se chamar Estado de país, mas não é só isso. O Estado é um contexto abstrato. Por que é um contexto abstrato? Porque é um contexto que influencia um complexo sistema dinâmico, um sistema que envolve pessoas, mercadorias, serviços. Por exemplo, pessoal, é um complexo político. Quando você vê uma viatura de polícia passando, quando você vê um policial, quando você vê um bombeiro, quando você vê um médico todo de branco num posto de saúde ou num ponto de socorro, você está vendo a presença do Estado. Porque são os agentes públicos que fazem o Estado acontecer. Pessoal, já o governo não. O governo é a parte visível e concreta do Estado. O governo ele pode ser, no nosso caso aqui no Brasil, presidencialista, né? Aqui no Brasil ele é eletivo, é rotativo, ele pode ser trocado a cada 4 anos. E tem lugares pelo mundo que pode ser parlamentarista, onde é dividido as funções de chefe de Estado e chefe de nação. E como nós vamos perceber, tem uma diferença entre nação e Estado. O Estado é aquele que governa todo um poder, que é responsável pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário, entendeu? A nação não. Nação são as pessoas. É aquele grupo de pessoas que tem cultura em comum, sentimento, unidade em comum, que fala a mesma língua. Né? O contexto de nação ela transcende os limites de território. Eu conheço muitas pessoas brasileiras que moram nos Estados Unidos. Eu conheço muitas pessoas que moram no Japão ou na Europa. Eles não deixam de ser brasileiros. Então, eles pertencem à nação brasileira. Pessoal, o conceito de território ele tem relação com o espaço geográfico, com as relações de poder. Território não tem nada a ver, tá? Simplesmente com o Estado. O Estado é o poder político. O território não, é todo tipo de poder. Eu vou citar um exemplo para vocês. Tá? Na minha casa, vamos supor que quem diz as regras lá é a minha esposa. Então, pessoal, na minha casa tem normas, tem regras. Se tem normas e se tem regras, tem poder. Se tem poder, é um território. Então, a minha casa é o território da minha família. Você não pode chegar na minha casa fazendo o que você bem entende, né? Tem normas aqui. Uma praça pública, que durante o dia crianças brincam, no final da tarde os namorados vão para lá. Não é verdade? É um território público. À noite, se ela foi invadida por um grupo de pessoas que mexem com coisas erradas, traficam drogas, por exemplo, entendeu? Ela muda o contexto do poder. Não é verdade? Então, o território ele tem relação com o poder. E o território ele tem fronteiras e também tem limites. A fronteira é aquela área de transição, é aquela área vizinha
Na minha casa, a minha fronteira são os meus vizinhos, da direita, da esquerda. A minha fronteira da frente é a rua, não é verdade? O limite não, pessoal, é um marco físico. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, tá? Nós temos o conceito de território como espaço geográfico político que é o território brasileiro. O Brasil ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Então todos esses países vizinhos ao Brasil, tá vendo? Todos esses países aqui fazem fronteira com o Brasil. Já o limite é um marco físico. Pode ser uma rua, uma ponte, uma estrada ou uma plaquinha. Chique, né? Bem-vindo. Aqui começa a Bolívia. Pronto, limite, tá? Outros conceitos bastante importantes que a gente vai discutir bastante, né, à medida que a gente for falando de globalização. Conceito de interdependência, ou seja, o conceito da importância que cada país tem na dinâmica do sistema mundial. Um país acaba dependendo do outro. A China depende do Brasil? É óbvio que sim. O Brasil tem mercado consumidor, nós consumimos os produtos que são produzidos lá. Em contrapartida, a matéria-prima que é produzida aqui é consumida pela China. E assim sucessivamente. O Brasil é dependente do continente africano, lá tem mercado consumidor, entendeu? E assim por diante. Então todos os países são dependentes entre si. O liberalismo, pessoal, hoje em dia o liberalismo não é mais utilizado, pelo menos não da forma como foi proposta pelo Adam Smith durante o iluminismo, durante o século XVIII, durante a Revolução Industrial, que é a não intervenção do Estado na economia. Hoje é proposto o neoliberalismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a intervenção mínima do Estado na economia, não é verdade? Mas o liberalismo ele ainda é muito propagado entre os grupos de empresários, principalmente entre pequenos e médios empresários, tá? Relações diplomáticas é a arte da conversação. A diplomacia é você sentar e bater papo. É a forma de negociar para evitar conflitos, pessoal. O protecionismo é a forma mais comum de proteger o Estado através dos impostos, através das barreiras alfandegárias. É quando um país coloca barreiras de impostos para impedir que outros produtos entrem, tá? Ou para impedir que o seu produto, ao sair, chegue nas mãos daquele grupo que ele não deseja que chegue. Não é verdade? Por exemplo, os países muito ricos, que têm tecnologia muito avançada, quando não querem que os países mais pobres tenham acesso a essa tecnologia, colocam barreiras de impostos para que esse produto chegue do outro lado, nos países mais pobres, num valor tão elevado que as pessoas não consigam consumir. Pessoal, tem vários problemas sociais e ambientais relacionados à globalização. A exclusão social, as desigualdades sociais, o desemprego, são problemas relacionados ao contexto social. Para mim, talvez o mais grave deles é o consumismo. É quando você consome sem necessidade, é quando você adquire sem necessidade. As desigualdades sociais, entendeu? São gravíssimas, voltadas para a questão da globalização. Você tem um apartamento de luxo num bairro de periferia, num bairro onde tem favelas, onde tem muitas pessoas pobres. Isso é uma desigualdade social, não é verdade? Como o consumo aumentou muito, isso gera poluição, desmatamento, degradação dos recursos naturais, dos recursos hídricos, problemas na cidade como ilha de calor, inversão térmica, efeito estufa. Esses problemas são muito comuns e estão ligados à globalização. Ok, pessoal, vamos agora entender o meio técnico. O meio técnico ele começou na primeira Revolução Industrial. Foi quando o homem ele passou a inserir as máquinas no meio de produção. A partir desse momento, as tecnologias ela passou a ser predominante no meio produtivo. Já o meio técnico, científico e informacional é mais recente. Foi a partir da terceira Revolução Industrial, ou seja, a partir da década de 1970. Foi quando a tecnologia de informação passou a ganhar o mundo. Essa tecnologia de informação, pessoal, é muito presente no nosso dia a dia. É o caso dos smartphones, dos computadores, notebooks, os processos de robotização e assim por diante. Tá? Vamos falar rapidamente sobre as multinacionais
e sobre o neoliberalismo econômico. As multinacionais são empresas que existem no mundo todo. Elas possuem uma matriz, entendeu? E suas filiais atuam em vários países pelo mundo. Essas multinacionais, pessoal, elas buscam o mercado consumidor, energia, matéria-prima, mão de obra barata. Vou citar só alguns exemplos para vocês aqui no Brasil. A IBM, americana, dos Estados Unidos, a Volkswagen, a Mercedes, a BMW da Alemanha, a Fiat da Itália, a General Motors, né, a Chevrolet dos Estados Unidos, o Toyota do Japão, a Nokia da Finlândia, a Nestlé da Suíça e assim por diante. Vamos falar rapidamente sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo, pessoal, é um conjunto de ideias políticas e econômicas. Essas ideias estão voltadas para o capitalismo. E ela defende a não participação ou a participação mínima do Estado na economia. O neoliberalismo também é conhecido como a mão invisível do Estado. A princípio, o neoliberalismo prevê o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Tá? Eu coloquei aqui algumas características do neoliberalismo. Uma mínima participação do Estado, pouca intervenção do governo, política de privatização. Fernando Henrique fez muito bem isso aqui no Brasil, entendeu? Você deixar os capitais internacionais, principalmente a entrada de multinacionais no país. O Fernando Collor de Mello fez isso aqui no Brasil. Aliás, são os dois ícones do neoliberalismo aqui no Brasil. A desburocratização do Estado, leis e regras menos rígidas, mais simples, na verdade, diminuir o tamanho do Estado. Enfim, esses itens que vocês estão vendo nos slides, são os princípios básicos do neoliberalismo. Algumas pessoas criticam muito o neoliberalismo, porque, segundo esses críticos, eles afirmam que a economia neoliberal só beneficia grandes potências, como os Estados Unidos, Alemanha, França, ou seja, aquelas grandes potências econômicas que possuem empresas multinacionais. Os países mais pobres, ou em processo de desenvolvimento, entendeu? Esses países, eles vão sofrer bastante, porque nesses países vai causar o quê? Desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais, aumento da dependência do capital internacional. Países como o Brasil, por exemplo, ele vai ser muito prejudicado pelo contexto do neoliberalismo. O Brasil teve uma expansão muito grande da sua economia, aumentou a produção, aumentou a industrialização, mas, no entanto, deixou de investir em contextos básicos de infraestrutura, como educação, rodovias, estrutura interna das cidades, na verdade, estrutura dos portos, o que deixou a nossa economia passível de crise o tempo todo. Outros pontos positivos. Os defensores que acreditam na parte positiva do neoliberalismo falam que o neoliberalismo é um sistema capaz de proporcionar desenvolvimento econômico e social de um país. Eles defendem que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem. Bom, pessoal, existem dois pontos. Na verdade, em certos momentos é muito positivo. Por exemplo, a questão da privatização. No caso das telecomunicações, foi muito positivo para a gente. Hoje você consegue uma linha telefônica, um chip, qualquer banquinha de esquina, é um preço bastante razoável. Antigamente você conseguia uma linha telefônica, você pagava um absurdo e demorava muito tempo para conseguir. Teve alguns pontos realmente que foram muito positivos relacionados ao neoliberalismo. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula. Foi simplesinha, foi curtinha, mas espero que tenha sido esclarecedora. Usei os mesmos slides que nós usamos em sala de aula. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ok?